Pessoal, o que nós vamos falar hoje? Então, a gente vai começar a tratar da conversa ao fechamento, né? Então, a gente quer que todas as conversas sobre oportunidades e negócios que a gente veio falando, né, a gente faça isso de uma forma estruturada, através de perguntas que a gente vai sugerir, vai mostrar para vocês dois frameworks, o Bunting e o Spin Selling, né, e algumas objeções comuns também, e no final, em um fechamento consultivo. Porque no final do dia, a gente não quer só fazer um negócio. A gente quer ser parceiro, a gente quer ser amigo do nosso cliente, a gente quer estreitar uma relação de confiança. Pensa que todo fornecedor de cibersegurança, ele precisa ser acreditado pelo cliente. O cliente precisa acreditar aí, né, que o cliente vai receber um melhor atendimento e as soluções que são adequadas para a realidade dele. Não necessariamente o que o vendedor quer vender, não necessariamente o que é mais caro, né? Eu estou aqui com a Isa, né? A Isa é a nossa parceirona, ela é a nossa Technical Account Manager, é a pessoa aí que faz os desenhos técnicos, participa dos projetos, né? Tá aqui em Jundiaí para visitar um grande cliente nosso. E Isa, bom dia, se quiser apresentar um pouco melhor, fique à vontade. Bom dia, Thiago. Obrigada aí pela apresentação. Mas no mais aí, estou aqui para apoiar toda a equipe, tanto da Deserve e quanto da Plantec, quando necessário. Ah, mas para a gente começar um pouco, pode passar aí o slide, Thiago, por gentileza? A gente vai falar um pouco aí sobre a essência da venda consultiva, né? Então, a venda consultiva, ela vai aí bem além de apresentar apenas produtos, né? É sobre a gente poder compreender ali profundamente os desafios do cliente e posicionar soluções que geram resultados tangíveis. Então, ali na comparação, a gente já consegue ver que no tradicional, foca em produtos, e na venda consultiva, foca em soluções. Então, é exatamente aonde o Thiago tocou aí no assunto anteriormente. Não é a solução, não é o produto que a gente quer vender para o cliente, é uma solução que atenda ali conforme a necessidade dele. Então, é sempre tentar encaixar, né, certinho qual a solução, nem passar tanto e nem vender uma solução inferior, mas sempre entender, ali, compreender o desafio do cliente e encaixar ali uma solução que vá atender perfeitamente essa necessidade dele. Ah, então, o nosso papel ali como consultor é diagnosticar esses problemas em TI antes que eles se tornem crises, né? Conseguindo ali construir uma confiança através de perguntas inteligentes e trazer também insights relevantes. Então, ali, a outra comparação a gente vê ali no tradicional apresentar ofertas e diagnosticar desafios. Então, não é só trazer a solução e ir para a parte assim de preço, né, de oferta, de esse é o menor valor. Não. Vai de acordo aí com o desafio do cliente. Então, não adianta também a gente levar algo ali para o cliente mais em conta, mas não vai atender ali, né, o que realmente ele precisa. Então, a gente tem essa missão de diagnosticar os desafios para levar algo que, de fato, vai ele atender, independente de valor ou não. É claro que a gente sempre tenta adequar o valor ali, mas é importante sempre deixar claro para o cliente, eu estou trazendo isso aqui que vai atender aí o teu problema. O valor é de acordo com o que vai atender. Se oferecer uma solução ali menor, que não atenda tudo, consequentemente vai ter um valor menor, mas o importante é isso, a gente diagnosticar os desafios do cliente para oferecer ali uma solução que vá atender. A gente também consegue ver ali que no tradicional visa fechar a venda. Já na venda consultiva, visa gerar resultados. Então, vai muito além da venda. Não é só a gente vender, encaixar ali a solução e pronto. A gente precisa enxergar os resultados que essa venda vai trazer. É, então, a gente consegue aí com essa abordagem consegue ali ser um vendedor ali em parceria estratégica, né?
Também tem a parte ali de relação transicional e relação de parceria. Então, o cliente ele precisa entender que vai muito além da venda. É, ele precisa entender que ele pode contar com a gente sempre que for preciso, que a gente é um parceiro mesmo que está ali para ajudar nas necessidades dele. Então, essa parceria na venda consultiva, ela é muito mais que uma parceria. Eu posso se dizer assim que é uma amizade que a gente vai construindo ali com o cliente e para o cliente sempre entender que a gente está ali além da venda, né? Para sempre ajudar quando ele precisar. E persuasão, que também entra em toda essa parte aí de relação de parceria. Então, é sempre se manter perto ali do cliente, para ele sempre saber que quando ele precisar, ele pode recorrer para a gente, né? Tiago, você quer complementar com alguma coisa aí nessa parte de essência da venda consultiva? Sim, acho que a gente tem algumas coisas para comentar, Isa. São coisas que fazem toda a diferença. Quando a gente vai falar, por exemplo, aqui da diferença de produto e solução, solução acaba que uma daquelas palavras que foi meio desgastadas aí pela internet, né, de tanto ser repetida, mas basicamente, quando a gente vai falar disso aqui, a gente quer dizer que solução é o que resolve para o contexto do nosso cliente, né? Então a gente tem que entender o que que é o nosso cliente e a gente só vai entender fazendo as perguntas adequadas para isso. Então, mais do que hoje em dia, as revendas Prontec talvez possam trabalhar aí com algumas caixas que talvez não tenham nenhum tipo de recorrência, né? Por exemplo, eu vou trabalhar, por exemplo, num sistema lá de DVR. Talvez, né, existam revendas, não estou dizendo que é o caso de todas, mas talvez existam revendas que instalou o DVR lá e nunca mais voltou, né? Então, será que eu não poderia agregar aí mais valor, transformando aquele meu produto aí numa realmente uma solução, dando uma entrega mais completa? Por exemplo, né, eu posso manter esse DVR atualizado, eu posso manter as políticas, eu posso isolar esse DVR de uma maneira que ele fique mais seguro, que não fique fazendo parte da rede, ah, na rede LAN, né, que é a rede onde está todo mundo conectado, enfim, fazer uma segregação de rede. Eu posso entender um pouco mais o meu cliente, né? E às vezes a gente tem, principalmente agora que é Black Friday, né? As empresas, a gente quer vender, a gente quer fazer número, né? O que é muito legal, mas a gente começa aqui na DServe olhando para o desafio do cliente. No final do dia, a DServe vai fazer uma oferta, mas eu quero olhar qual é o desafio do cliente, a dor que ele tem. E só depois disso a gente pode gerar um resultado. Então, a gente até botou duas vezes parceria aqui, podia estar no mesmo quadrado, mas é basicamente isso mesmo, né? Então, a gente até tem um livro que eu recomendo que todos leiam, né? Que é Como Influenciar Pessoas e Fazer... Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? É um livro que a gente usa muito aqui no comercial, porque a gente quer sim influenciar pessoas, a gente quer sim fazer negócios, é óbvio que a gente quer, mas a gente quer também fazer amigos no final do dia, e essa é toda a nossa filosofia de venda aqui também. Beleza? Isa, voltando para ti aí. Bom, aqui a gente continua aí na parte da essência da venda consultiva. É mais um plus, assim, digamos, do que a gente disse anteriormente. Então, é toda essa parte da gente compreender o cliente, compreender a dor dele, né? E dentro dessa dor, diagnosticar ali, de fato, quais são esses problemas de TI. E como que a gente faz esse diagnóstico, né? A gente consegue ali, fazendo perguntas inteligentes, que é o que o Thiago vai trazer um pouco mais para frente, para nós aí, como por exemplo o SPIN, o método SPIN, né, onde dá toda uma trilha ali do que pode ser perguntado para o cliente, como a gente consegue identificar a dor, que nem sempre é algo fácil de compreender ali, e com base aí nessa dor, propor de fato soluções personalizadas para o cliente, então que vai atender exatamente nessa dor. E com isso gerar resultados tangíveis, né? E com isso construir a parceria estratégica. Então, seguindo toda essa trilha, no final das contas, a gente consegue ter essa parceria estratégica e como o Thiago falou, né, ser mais que um parceiro ali do cliente, sim um amigo, tá sempre próximo ali e conseguir
construir essas relações aí dessa maneira. Pode passar, Thiago. Queria sublinhar um item aqui desse slide. Muitas das pessoas que vendem tecnologia hoje, né, elas pecam aqui nesse quadrado, né, gerar resultados tangíveis. Por quê? Né? Porque muitas vezes o vendedor vai lá, vende, e isso deixa isso no automático. Muitas vezes o cliente não sabe utilizar, e às vezes a solução ela pode entregar muito mais, né? O integrador, a revenda pode ajudar muito mais, mas fica aquela solução lá jogada num canto, que às vezes ela está operando com 10% da capacidade dela e ela não traz resultados no final do dia. E como é que a gente vai trazer de fato esses resultados de uma maneira tangível? Ela tem que melhorar alguma coisa no negócio, né? A gente às vezes tem que tirar aí abandonar um pouco essa ideia do vendedor clássico, de repente do técnico. A gente olha muito para essa solução é boa, essa solução faz isso, essa solução é aquilo. Às vezes tem que olhar para o negócio do cliente, inverter a lógica, olhar para o negócio do cliente e mostrar, cliente, eu vou reduzir X mil reais aqui no teu processo. Então, eu vou simplificar teu processo. Hoje o teu processo aqui tem 10 etapas, eu vou fazer em 6 etapas. E eu vou baratear o teu processo. Ou, cliente, olha só, eu vou te proteger que você perca X mil reais de dinheiro. Né? Tangenciar isso em valores. Porque no final do dia, toda empresa quer reduzir custos e aumentar a receita. E a gente tem que ter sempre essa visão. Sempre que a gente falar com o nosso cliente, a gente tem que ter perguntando para nós mesmos: como é que eu ajudo essa empresa que está aqui comigo a ganhar mais dinheiro ou reduzir suas despesas? É isso que importa, tá? Então, isso é resultado no final do dia e é disso que nós vamos falar mais para frente aqui na nossa apresentação. Fala, Isa. Sim. E aqui a gente fala um pouco sobre as perguntas que abrem oportunidades, né? Então, aqui a gente lista alguns exemplos, como, por exemplo, perguntar para o cliente se ele já tem um backup aí dos dados, né? E entra muito nessa parte aí de igual o Thiago falou, quanto que você perde caso aconteça algo e você perca ali seus dados, você não tenha um backup. Quanto você perde, né, digamos, né, de valor ali mesmo monetário, enfim, e não só isso, né, dados ali confidenciais que o cliente pode estar perdendo. Então, qual é o custo de você não ter um backup, né, ou talvez não ter um backup ali que atenda de fato como tem que ser. Então, a gente descobre aí se a empresa está protegida contra essas perdas de informações críticas. Então, a gente vê qual é o backup que ela usa, se usa, né? A maioria das empresas usam, mas se de fato está atendendo ali de acordo com a necessidade da empresa, tá? E para o pessoal da Plantec, é sempre importante a gente lembrar que para esse diagnóstico, nós da DCEV, a gente vai apoiá-los sempre. Então, quando vocês entenderem essa necessidade dentro do cliente, contem conosco para que possamos ali, de fato, aprofundar e entender todo o cenário, indicar o melhor backup e sempre introduzindo aí essa parte do quanto você perde se você não tiver essa solução, né? Se acontecer um desastre e você não tiver aí um backup dos seus dados. Outro ponto que a gente lista aqui é quem administra o Wi-Fi corporativo. São coisas básicas, mas que a gente vê que muitas empresas não seguem da maneira correta, até porque a maioria vê aí a cibersegurança como um plus, né, e não como uma obrigação, uma necessidade que precisa ter. Então ainda tem muitos casos desses aí no mercado. Então a gente precisa identificar aí quem está nessa gestão da rede, avaliar a segmentação, controle de dispositivos, políticas de senha. Essas soluções são coisas básicas que as empresas precisam ter, mas que ainda tem muito em falta no mercado, tá? E é outro ponto aí que a DServe também consegue estar ajudando. Por último, aqui, há controle de acesso na rede, então é outro ponto também que ainda é muito falho
e a gente precisa entrar nessa maturidade em segurança digital. Então, a gente pode questionar sobre a autenticação, sobre toda a parte de permissão, monitoramento de acesso, até porque as empresas elas são divididas ali por áreas, né? Em todas as áreas precisa ter acesso a, as outras áreas, né? De fato, ele pode ser segmentado, pode ser por setor, então, que as pessoas tenham acesso ali somente a o que elas precisem. Então, essas são algumas das perguntas que podem abrir oportunidades para nós, por mais que sejam coisas simples, muitas empresas ainda falham aí nessa parte. E, novamente, para fazer todo esse diagnóstico, a DSEV apoia aí a Plantec com isso. O importante é isso também de mostrar por que dessas perguntas mais introdutórias, que a gente entendeu, olhando aí o perfil de algumas revendas e de alguns clientes, que muitas vezes, se a gente for tentar uma aproximação falando assuntos mais complexos e talvez pouco menos interessantes, né? Eu vou falar, por exemplo, aí de LGPD. LGPD tem que falar com a pessoa certa, tem que falar com a pessoa de Sim, compliance, né? Se eu falar com a pessoa de infraestrutura, essa pessoa vai rejeitar esse assunto, né? De repente eu vou falar lá de uma conformidade com a ISO 27001, vou falar de pentest. Então, tudo isso eu tenho que entender que é um interlocutor. Aqui, essas três perguntas, falar de backup, falar de Wi-Fi, falar de controle de acesso, é muito próximo às soluções que já são entregadas pelo integrador. A gente estava vendo lá, por exemplo, fechadura é um assunto muito forte lá no e-commerce da Plantec, fechadura, roteador, câmera, todos os assuntos eles estão muito próximos a esses assuntos que a gente está mostrando aqui, né? Por exemplo, eu tenho lá o meu sistema de câmeras que está gravando quem entra e quem sai do meu prédio, né? E quanto tempo está sendo feita essa retenção? Será que tem backup disso? Porque muitas vezes o que vai acontecer? Eu vou usar a câmera, a gravação das câmeras, para depois evidenciar um incidente que aconteceu. Mas esse incidente eu não sei quando vai acontecer. Quando é que de repente alguém entrou naquele meu prédio e cometeu um assassinato, por exemplo? Eu vou ter que recuperar a gravação. Então eu vou ter que estar na minha estratégia, eu vou ter que ter um tempo de retenção daquela gravação. E talvez eu tenha que ter até uma estratégia de backup daqueles meus vídeos, né? Então é uma possibilidade. E de repente esse backup vai ficar no servidor interno ou vai ficar na nuvem? Isso é uma outra pergunta. Está mais próximo. Wi-Fi. 100% das empresas que as revendas trabalham tenha Wi-Fi. Mas pode ser que tenha Wi-Fi de uma maneira insegura. Daqui a pouco a Wi-Fi está lenta, de repente você é integrador. Instalou lá uma Wi-Fi, né, o H3C, que é a nova linha da Intelbras, né, isso é isso? É uma solução excelente, né, muito boa, foi instalada lá, só que se não foi feito uma política de segurança, pode ser que alguém comece a baixar lá, por exemplo, torrent na rede, certo? E daqui a pouco fique lento a rede, e quem é que vocês acham que o cliente vai ocupar? Quem fez a instalação do novo equipamento de rede. Entendeu? Então, de repente, a gente identificar isso, fazer uma segregação, proibir determinados sites, proibir determinado de tráfego, tudo isso pode estar conectado numa opção de Wi-Fi. E por fim, a gente falou de controle de acesso, né? A gente pensa aí, controle de acesso, talvez a gente tenha considerando aí catraca, biometria facial, né? De repente token, né? Mas a gente pode expandir esse entendimento para sistemas lógicos dentro da empresa, como um AD, o servidor lá de AD, de compartilhamento de arquivo, SharePoint, os meus e-mails, eu posso conectar tudo isso, toda a parte de controle de acesso, tanto física quanto lógica, eu consigo conectar isso, né? Então, a nossa proposta é partir de onde a maioria das revendas já estão e dar o próximo passo, né? Então, esses três assuntos aqui são assuntos que a gente entende que são de fácil entrada e baixa barreira aí para falar com o cliente. Por isso dessas perguntas. sim. E abre portas também, né, para outros assuntos. É isso Ah, mesmo. pode, Seguindo, pode seguir, Thiago, obrigada. Falando um pouco agora sobre identificar oportunidades na base atual. Então, ah, os clientes, eles acabam sendo, no final das contas, ali, uma mina de ouro a ser explorada, né?
Então, a estratégia de crescimento mais eficiente pode começar com quem já confia na gente. Então, a gente consegue explorar mais dentro dos nossos clientes já da base. Então, a gente fala um pouco aqui sobre mapeamento de portfólio. Então, a gente precisa analisar ali quais soluções cada cliente atual já possui e identificar ali as lacunas na infraestrutura de TI. Então, independente se a Plantec já fez ali junto com o integrador, toda a parte ali de controle de acesso da empresa, igual o Thiago citou, pode ter na parte ali digital também coisas que não foram feitas, tem o controle de acesso físico, mas não tem o controle de acesso digital. Então, sempre mapeando o portfólio como um todo, mapeando a empresa como um todo, a gente consegue identificar essas lacunas dentro da infra desses clientes. Então, sempre tem uma oportunidade ali para a gente trabalhar. O segundo passo ali, segmentação por maturidade. Então, aí a gente consegue estar classificando os clientes por nível de adoção tecnológica, para a gente conseguir ali priorizar abordagens personalizadas. Então, é claro que eu não vou entregar uma solução muito complexa, muito cara para um cliente de uma, né, pequena empresa ali. Então, personalizar de acordo com a maturidade e a necessidade de cada cliente. Então, entender o que ele precisa, mas entregar ali de acordo com o cenário e a maturidade dele. E por último, ali um agendamento estratégico. Então, a gente consegue, dentro desse agendamento estratégico, estar criando ali um cronograma de revisões técnicas que naturalmente acaba abrindo espaço ali para novas conversas. Então, a gente consegue ir para um lado, mas ali dentro de uma oportunidade, abrir outra, e no fim a gente consegue atender ali o cliente de acordo com a necessidade e abrir para outras áreas também, né, para outros segmentos. Então, a nossa base atual, os clientes que a gente já tem, sempre podem ser explorados. Sempre vai ter precisando ali de alguma atualização, de alguma solução, soluções novas, a cibersegurança vem evoluindo cada vez mais, então sempre tem algo novo para a gente poder explorar, tá? Tiago, quer complementar? E esse estudo da base de vocês, logicamente, seria ideal que todos tivessem um CRM, né? E no CRM tem bastante informação rica dos clientes de vocês. E além disso, a gente pode fazer um estudo com vocês, abrir cliente por cliente e analisar previamente quais são as possíveis soluções que a gente tem para cada setor, porque às vezes um determinado setor a gente conhece e tem determinadas dores, né? A gente conhece, por exemplo, a rotina de uma transportadora, como é que a transportadora funciona, por exemplo, né? Ela tem a necessidade de emissão de nota fiscal rápida, para que os caminhões não fiquem parados na doca, né? Então, a gente conhece alguns setores e a gente pode sugerir caminhos de abordagem diferentes para cada setor. Então, traga para nós, a gente faz esse estudo junto com vocês. Esse estudo ele é sem custo, né? Então, a gente pode entender um pouco melhor o cliente de vocês, a gente pode bolar uma estratégia e aí sim falar com o cliente e ter uma conversa de alto valor com o cliente saia aí bastante satisfeito aí com as nossas possíveis aí negócios e soluções juntos, tá? Então, traga essa oportunidade para nós que esse estudo de base está incluso também. E aqui, Isa, nós estávamos falando, né? Então, uma das coisas que é, eu entendo que é uma oportunidade é a gente sempre considerar cross-sell e upsell, né? Então, até um exemplozinho rápido aqui, né? O cross-sell é quando você vai no McDonald's, você compra um número um lá, um combo número um, que vem o Big Mac, batata e refrigerante. São produtos distintos, mas eles criam um pacote ali, um combo que você compra ele completo. Então, cross-sell é uma estratégia e upsell também é uma outra estratégia bastante usada, né? É o refri, você não quer trocar por X reais o refri pequeno para um refri grande, chama-se upsell. No nosso cenário aqui de segurança da informação, o que que a gente poderia pensar, né? A gente poderia pensar, por exemplo, você aí que de repente está instalando o cabeamento de rede do seu cliente, você está fazendo a parte
de infraestrutura física do seu cliente, considere adicionar, por exemplo, um firewall antivírus. Isso seria ótimo, porque você já entrega cabeamento, você já entrega proteção de rede no nível de firewall, e você pode entregar também um endpoint, que é um antivírus. É uma ótima estratégia. De repente, se você vendeu, por exemplo, um servidor, ou vendia um servidor físico lá para o meu cliente, já vende esse servidor com backup e uma estratégia de disaster recover, né? O que é disaster recover? É uma estratégia de como é que eu vou fazer caso tenha algum problema, né? Eu volto o backup quando, qual é o servidor que eu volto, vamos supor que pegou fogo na minha máquina, tem que subir no ambiente físico ou um ambiente virtual, como é que a minha estratégia disso? Vocês podem oferecer isso também, conectando produtos que vocês já têm, mais produtos que vocês podem vender hoje mesmo. Ótimo. Fez lá uma nova infraestrutura, já considera botar Wi-Fi, já considera botar controle de acesso também, né? E por fim aí, não menos importante, a gente pode também falar aí de botar servidores. Quem é que administra os servidores? Esse sistema operacional tem que estar atualizado, os últimos patches de acesso, né, com as últimas soluções de firewall. Então, tudo isso fica dentro aqui do cross-sell, sugestões que vocês podem aplicar hoje mesmo. Ou, de repente, vocês podem pensar aí no upsell, né? Pô, vocês já têm cliente que vocês já têm suporte lá dentro. Mas vamos supor que o suporte de vocês é um suporte lá para o 3CX, para telefonia de vocês. Quem sabe fala com esse cliente que além do 3CX nós vamos cuidar do gerenciamento da rede dele. É uma alternativa. A gente pode migrar para o plano premium, por exemplo, né? Ou a gente pode pensar num suporte mais proativo. O cliente lá, ele só para você poder atender ele, tem que abrir um ticketzinho no seu sistema de chamada, por exemplo. Vamos, de repente, migrar para um sistema de gestão proativa, no qual periodicamente a gente vai fazer a atualização dos servidores, ver se tem uma porta aberta, fazer ali o controle de acesso, o que está navegando. Eu posso fazer isso de uma maneira proativa também. Ou aí também para aquelas empresas que são mais tradicionais, de repente eu ter alguma parte da minha infraestrutura na nuvem. Então, tudo isso está ao alcance de vocês, com vocês, os clientes que vocês já têm, uma estratégia de cross-sell e upsell que a gente pode implementar hoje mesmo. Isa, algum comentário? Isso eu repito, né? A gente sempre pode estar agregando, né? Falando aí no cross-sell, fechando aí esses combos, né? Fazendo a analogia aí do lanche do McDonald's, ou também melhorando, aprimorando o que ele já tem. Então, a gente sempre consegue encontrar aí uma oportunidade. Ótimo. Eu quero passar para vocês agora o spin selling, né? O spin selling é uma metodologia de venda. E por que que ele é relevante para o nosso assunto aqui, tá? Nós estamos falando até agora de vendas consultivas, tá? E por que que venda consultiva é importante? Talvez aqui algum de vocês já tenha passado pela seguinte situação. Você foi no médico, você estava com uma dor de cabeça, coriza, dor no peito. O médico olhou para você e disse: virose, vai para casa, toma remédio. Provavelmente isso já aconteceu e talvez tenha acontecido muitas vezes, né? E daí talvez essa doença, na verdade, ela podia ser uma coisa muito mais grave, né? Eu, por exemplo, eu tive bronquiolite, né? E o cara que me atendeu, que era um médico, estava diagnosticando aí como virose. E daí foi 3 vezes o mesmo médico me disse que era virose, até que eu pedi para trocar o médico e a outra mulher que me atendeu disse que era bronquiolite. Então, falta o quê? Falta entendimento aí do nosso cliente. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que fazer um diagnóstico. Então, seria muito melhor se esse médico que me atendeu tivesse pedido exames, tivesse feito algum tipo de teste, escutado uma coisa simples que a médica fez, a segunda médica fez, foi escutar ali meu pulmão, ele não tinha feito isso. Então, coisas básicas que a gente pode fazer. Então, o Spin Selling é uma estratégia de venda muito focada nessa parte consultiva. A gente quer ser o médico do nosso cliente, mas o médico bom, o segundo médico, né? Não o primeiro médico. Então, o Spin Selling é um acrônimo, né? Então, a primeira letra é S de situação, do qual eu quero entender o meu cliente, tá? Então, a gente trouxe algumas perguntas aqui. Lógico que essas perguntas podem ser adaptadas para a realidade de vocês. Mas a primeira pergunta que a gente traz aqui, por exemplo, é: quais áreas de negócio não podem parar por nada? Isso é uma pergunta clássica.
Eu cheguei num cliente e eu quero saber o que não pode parar aqui dentro. Eu citei antes a transportadora. A transportadora, o RP dela não pode parar por nada. Então a gente já sabe ali que tem uma oportunidade de negócios no RP dela. Se eu vou falar, por exemplo, num sistema ali de hospitais, a parte ali de chamada, que chama pela senha, não pode parar também. A parte de prontuário é super crítica. A parte, por exemplo, de privacidade, quem foi se consultar, quem é que teve bebê naquele hospital, é super crítica também. Então, essa pergunta nos ajuda a entender um pouco qual é a maior dor do negócio. Lembra que a gente está falando aí de gerar valor, né? Então a gente tem que entender aí a situação do nosso cliente. Uma segunda pergunta: o que mudou recentemente na operação? Por quê? Porque normalmente mudanças como crescimento, trabalho remoto, novas unidades, entrada de novos mercados, geram novos riscos, né? Então, quer ver uma coisa que é muito dolorosa? É muito doloroso para uma empresa quando ela troca de um RP para outro. A pessoa tinha um RP lá e agora está indo para SAP, por exemplo. Nossa, isso é um trabalho gigantesco, né? Então, isso é muito dolorido. Ou de repente comprou um concorrente, uma empresa maior comprou um concorrente menor. Isso é muito dolorido. Então, a gente, como vendedor consultivo, entender quais são as mudanças recentes é muito importante. Outra pergunta, né? Quem costuma participar das decisões quando surge um tema de TI, segurança ou privacidade? Nem sempre a resposta é óbvia. Algumas vezes pode ser que você esteja falando com a pessoa de tecnologia e essa pessoa de tecnologia às vezes tem que envolver o pessoal de marketing, porque de repente o marketing está envolvido com algum projeto lá de compra de base de dados que a gente precisa entender e tomar algum tipo de cuidado com essa base de dados que está sendo comprada. Às vezes a unidade de TI está abaixo do CFO, e o CFO, normalmente, pelo, pelo cargo, é uma pessoa que vai olhar muito para preço das coisas. Então, eu tenho que mapear isso logo no meu início da minha conversa. Se eu estou falando com um cara que vai olhar só preço, eu tenho que entender que eu vou ter que falar preço com ele em algum momento. Vou ter que entender quem são as pessoas ali dentro dessa organização. E até quem barra, de repente, pô, ah, a pessoa lá de TI acha que consegue fazer tudo dentro de casa. Então, depende da pessoa. A gente está falando com a pessoa de TI, mas ela não vai levar para frente o projeto. De repente, eu não tenho que falar com a pessoa de TI, eu tenho que falar com alguém de negócio. Então, eu tenho que entender com quem costuma participar das decisões. Outro ponto: que tipo de dado sensível vocês lidam no dia a dia? Né? O que é dado sensível, né? A LGPD define que é dado sensível, mas a gente tem, de repente, dados sensíveis no âmbito da LGPD, que eu vou falar de pessoas físicas, eu vou falar aí de opção sexual, religião, tipo sanguíneo, outros dados, né? Mas eu posso ter dados sensíveis para a organização. De repente, se eu sou uma empresa que faz projetos, de repente eu tenho uma planta lá que eu não posso que seja vazada. Se eu sou do setor automotivo, eu estou desenhando um carro novo, não posso desenhar aquele desenho vaze. Outros controles também. Então, eu tenho que entender que tipo de dados sensíveis para aquela organização. E onde é que eles circulam? Qual que circula mais? Aconteceu, eu trabalhei numa grande empresa, não posso falar para não expor, né, que por um erro, a pessoa foi lá, imprimiu a lista de salários e saiu numa impressora comum onde todo mundo acessou. Daí as pessoas pegaram aquela folha, tiraram foto e começaram a compartilhar. Imagina a confusão que foi, todo mundo sabendo do salário de todo mundo, já deu briga, uma pessoa se sentiu injustiçada, uma pessoa já pediu para sair. Então, que tipo de informações circula? Quais são os riscos dessas informações que estão circulando? A gente tem que perguntar isso já na situação. Beleza, eu preciso entender também o que clientes, parceiros ou auditorias costumam exigir. Empresas, mesmo empresas pequenas que trabalham para empresas grandes, elas estão toda hora tendo que responder questionários de Gap Assessment, de ISO 27001, de LGPD. Essas auditorias ela acontecem com uma certa frequência, principalmente se você é um prestador de serviço e presta serviço para empresas maiores. Tá? Então, a gente está bem acostumado com isso, né? Então, são planilhas gigantescas, muitas linhas para ser preenchidas, né? E a gente entender para o nosso cliente, pô, tu passa por isso? Qual é a frequência que tu passa por isso? Quanto tempo você demora para preencher isso? E aqui uma última sugestão. No último ano, houve alguma situação que acendeu o alerta? O time comercial da Reserve já está acostumado a saber. O melhor cliente
é que ele sente que sofreu algum incidente, porque ele tem aí uma disposição de investir muito maior que os outros, tá bom? Então, algumas dicas, adaptem essas perguntas de situação para a situação de vocês, para o cliente de vocês. Mas o que que é importante no próximo passo? Lembra aqui, ó, que eu falei que é o acrônimo? Então, o P é de problema, tá? Então, eu tenho que conectar o que eu fiz lá na minha situação com uma pergunta problema. Então, pô, o cara vai me dizer lá que, por exemplo, a emissão de nota fiscal da empresa de transportadora não pode parar. Ótimo. Então, eu vou perguntar quais são o que mais costuma interromper ou atrasar o trabalho. Pode ser que, nesse caso da transportadora, ele me diga, olha, costuma dar problema na emissão da nota fiscal porque meu link é ruim e na hora de emitir a nota fiscal, não consegue falar o que você faz, eu não consigo emitir essa nota fiscal e fica trancado, demora, atrasa o meu trabalho. Bom, talvez nós, como consultores, podemos pensar que a solução vai ser aí, por exemplo, mais link. Mas ainda a gente ainda estamos no P, ainda não vamos trazer soluções para o cliente, né? Ainda estamos trabalhando isso. Mas percebe como é rico esse raciocínio que a gente está construindo com o cliente? Pô, o cliente está me dizendo aqui que um dos problemas que ele tem é a falta de luz naquela região. Então, às vezes ele quer emitir uma nota fiscal, cai a luz, cai o servidor, e ele não consegue mais emitir nota fiscal. Já pensei aqui, de repente, em gerador. Gerador é uma coisa que pode quebrar o galho. Bateria, pode ter um no-break lá, ok? Outras perguntas, por exemplo. Quando eu perguntei lá atrás o que mudou recentemente, eu posso casar com uma pergunta de problema do tipo, qual processo ficou mais vulnerável? O que está gerando mais retrabalho? Porque eu falei, citei na migração de ERP, né? A empresa tinha um ERP e foi, por exemplo, para um TOTOS, para um SAP. É muito comum funções que eram automatizadas no ERP antigo, agora começarem a ser, pelo menos por um tempo, feitas em Excel. Enquanto o RP, esse novo RP não está 100% configurado. Só que pensa que isso é um risco. É um risco. Então eu tenho que perguntar isso. Bom, beleza, mudou o RP. Mas tu está vendo alguma coisa que está dando retrabalho, está mais vulnerável? Eu tenho que perguntar isso. É meu trabalho como consultor, é meu trabalho como vendedor, entender isso melhor. Quando eu perguntei quem decide, lá na pergunta anterior, vou perguntar, essas decisões elas demoram? Elas acabam travando? Elas voltam? Isso é muito bom também, porque eu já estou entendendo, já estou mapeando fluxos de tomada de decisão, quem são os stakeholders da empresa. Isso é ótimo para mim, porque quando eu chegar lá, eu já sei com quem falar, eu já sei onde demora. E, inclusive, eu já tomo medidas para evitar esse atraso. Eu já tomo medida para reduzir esse risco. Esse framework ele foi pensado para ter o máximo de informação para te poder fazer uma venda mais assertiva possível. A gente perguntou lá de dados sensíveis, certo? Beleza. Já houve alguma perda, acesso indevido ou erro humano? Como eu falei da impressora. Por causa de um erro humano, foi impresso cargos e salários lá numa impressora comum. Gerou uma confusão. Foi um erro humano. De repente, aquele gestor não poderia utilizar aquela impressora. Ou aquele tipo de documento não poderia ser mandado para imprimir. Tá? Então, voltando ideias aqui, lembra que o P é de pergunta e problema, não é ainda. Eu não estou propondo solução nenhuma, eu só estou levantando quais são os problemas que esse cara tem, né, que essa empresa tem, de acordo com a situação que ele me trouxe. A exigência de auditorias, às vezes pode ser que a empresa não consiga responder 100%, pode ser que fique tudo para a última hora, um retrabalho, hora extra, fazendo final de semana, correria, pode ser. E quando gera algum tipo de alerta aí, né, a gente entendeu realmente o que aconteceu? Já aconteceu de novo? Com que frequência acontece esse risco? Então, o P aqui do meu problema tem que estar ligado de alguma forma ao S de situação. Beleza? Algum comentário aqui, Isa? Acho que você falou muito bem sobre essa parte de problemas. Pode seguir. Ótimo. Se alguém tiver também alguma pergunta, fica bastante à vontade para fazer aí, tá? Chegando aqui na implicação. Então, na implicação, eu levantei a situação. Eu tenho um problema, a implicação é cutucar ali o problema da pessoa, né? Botar a faca ali onde dói, né? Porque eu quero saber assim, beleza. Lembra que a gente falou lá de gerar valor, de mostrar resultado, retorno sobre investimento? Aqui eu vou tentar metrificar
o tamanho da bomba que é a dor do cliente. Então, vamos supor aqui que ele me fale num problema na operação dele. Na operação de vendas, por exemplo. Pô, o sistema de faturamento dele caiu, né, cerca de 2 horas e deixou de processar 120 pedidos. Aí vamos supor que o ticket médio aqui, 20%, por causa desses pedidos que não foram processados, 20% desistiu da compra. E o ticket médio é 300. Então a gente pode dizer aqui, a gente pode dizer aqui que teve um prejuízo de cerca de R$ 7.200. Né? Se a gente for pensar aí, que são 8 vendedores vezes 2, a R$ 100, eu também tenho aí R$ 1.600 de ociosidade. Só por um problema de indisponibilidade. Então, percebe que eu quis trazer um exemplo para metrificar aquele problema que o cliente trouxe. Por quê? Porque aqui é a ferramenta que eu vou ter para argumentar com o meu cliente. Quando eu apresentar valor para ele, olha, para te aumentar a disponibilidade do teu ERP vai custar X mil reais, vai custar R$ 10.000. Vai dizer, não, mas é muito caro. Vai dizer, pô, mas aqui, ó, uma queda que tem, tu já perdeu 7.200. Eu estou te cobrando 10 para resolver o problema definitivamente. Aqui ajuda vocês a quebrar as objeções que vocês podem ter. Então, se vocês entenderem, lembra que eu falei ali, esquece a parte técnica, esquece a parte ali de ego, não importa essas coisas, importa negócio. O que é negócio, né? O que é o negócio? É isso aqui, é a gente traduzir a dor do cliente para dinheiro, tá? Na questão da auditoria, pô, lembra que eu falei, às vezes é aquelas Excel gigantes, muitas linhas, muitas abas, né? Então, pensa que uma auditoria, o cliente teve que dedicar 3 analistas, ficaram 10 horas, cada analista trabalhou 10 horas, foram 30 horas a R$ 120. Então, ele se gastou para preencher uma planilha, olha só, para preencher uma planilha, ele gastou R$ 3.600. E daí ele teve que adiar uma entrega por 5 dias, e essa entrega atrasou o faturamento dele 50 mil, por exemplo, né? Claro, é como eu falei, adaptem esses exemplos para a realidade do seu cliente, né? Cada cliente tem uma dor diferente aqui, né? Ou ainda, uma coisa que acontece muito, as empresas têm processo de onboarding. Quantas empresas vocês já trabalharam que não tem um processo de desligamento eficiente? Então, às vezes a pessoa é desligada, mas ela fica com todos os acessos da empresa. Um ex-colaborador mantém um acesso por 15 dias, vamos supor, né? E teve dois acessos indevidos lá. E agora eu vou ter um problema, porque esse ex-colaborador não trabalha mais na empresa, mas ele teve 2 acessos nesse período de 15 dias. Eu vou ter que falar com o jurídico, eu vou ter que falar com comunicação, eu vou ter que falar com o gestor, eu vou ter um custo aí. Talvez eu vou ter que prever algum tipo de multa, eu vou ter que talvez processar essa pessoa. Percebe? Tudo por um desligamento mal feito. Aqui também é dinheiro. Então, quando a gente chegar e oferecer, por exemplo, um serviço de desenhar uma estratégia de descontinuidade de prestação de serviço de um prestador de serviço, eu tenho que dizer que esse valor, ele se paga. E como é que eu vou dizer que ele se paga? Mostrando esse tipo de cálculo aqui. Beleza? É por isso que a gente aqui em implicação tenta traduzir aquela dor em algum benefício tangível. Tem que ser tangível. Se for um benefício intangível, tipo assim, se eu disser para o meu cliente, não, bota antivírus aí que aumenta a segurança, a tua chance de venda diminuiu. Diminuiu, porque aumenta a segurança em quanto? Quanto é aumentar a segurança? Melhora o quê? Vai funcionar mais rápido. Mais rápido o quê? Quanto é? Então tu perde argumentos quando tu não traduz os benefícios em alguma coisa tangível. Aqui são só sugestões para trazer benefícios tangíveis para o nosso cliente. E agora sim, agora eu vou entrar com a solução. Ufa, daí eu já mapeei a situação, eu já mapeei o problema, eu já fiz as implicações que aquele problema tem para o negócio, e agora eu vou te falar da necessidade do meu cliente. Legal? Então eu vou dizer, querido cliente, olha só, se eu conseguir reduzir pela metade as paradas nessa área crítica, o que mudaria na entrega e na receita do mês? Ele vai me dizer, pô, seria maravilhoso se o meu servidor não caísse mais, se o meu RP não parasse de funcionar, se o meu caminhão não ficasse na doca esperando. Isso melhoraria X mil reais. Poxa, então tá. Então, toma aqui uma solução de alta disponibilidade, toma aqui uma solução de no break, toma aqui uma solução de mais link. Enfim, outra solução. Uma auditoria preventiva
previsível, sem correria, a sua equipe ganharia tempo para focar em projetos e clientes. Eu posso oferecer para o cliente deixar aquela auditoria semi-pronta, né? Por exemplo, se eu vou falar de LGPD, a LGPD é uma lei. Eu posso deixar já essas pastas prontas. A ISO é um framework, eu posso deixar isso pronto. Então, eu já deixo essa auditoria mais organizada, para que quando for requisitado, já está lá pronto, ou pelo menos semi-pronto. Eu só adapto o que talvez eu tiver que adaptar. Beleza. A cada suspeita fosse tratada em minutos, se tiver lá uma suspeita, um incidente, se eu tiver um playbook claro, né? Se eu tiver muito claro aí quais são os impactos para o meu cliente, um plano de continuidade de negócios, isso seria bom para o meu cliente? Possivelmente sim, né? Se acessos novos saíssem em horas, quantas vendas projetos andariam mais rápidos? A Isa falou lá no início da nossa apresentação, falou de controle de acesso. Hoje existem soluções que eu cadastro em um único ponto o usuário e aquele usuário ele é espalhado para toda a rede. Então eu cadastro o usuário uma única vez, ele já tem acesso aos arquivos, ele já tem acesso à navegação, ele já tem acesso ao RP, ele já tem acesso a todas as ferramentas que ele precisa de Office 365, tudo. Isso ajudaria? Quanto tempo eu economizo? Quanto dinheiro eu deixo de gastar? Lembra? A empresa trabalha com receita e redução de despesa. Quanta despesa eu estou economizando aqui? Se o time passasse a errar menos por falta de orientação, o que você deixaria de gastar? E por fim, aí como dono, a visibilidade de quem acessa o quê? E os riscos saem do radar. E que contratos ficam mais seguros? Né? Então, às vezes o gestor não tem visibilidade. Hoje em dia, se fala muito de home office. Beleza. A pessoa de home office, para ela, a pessoa de home office é bom. Mas para a empresa sabe o que aquela pessoa está fazendo? O que ela está acessando? Com que dados ela está compartilhando? Não sabe. Então, tu tem que ter uma ferramenta certa, tem que ter políticas certas, né? Tu tem que ter uma estratégia para isso, para evitar um prejuízo, uma multa, um incidente de segurança, que os teus dados vão parar na mão de concorrente. Legal? Muito bem. E aqui eu trago um framework. Se você achou que o Spincer é muita coisa, tem uma solução mais simples. O Bunch ele é mais utilizado para quê? Para qualificação, tá? São só 4 perguntas. Eu vou perguntar se o cara tem dinheiro, que é budget. Vou perguntar se ele tem autoridade. Vou perguntar se ele realmente tem necessidade. E vou entender o tempo de compra dele. Então, são 4 perguntas, né? Por exemplo, a pessoa traz uma necessidade de curso para o DServe. Eu vou perguntar, olha, tem alguma verba prevista para esse investimento em curso? É uma alternativa. Beleza. Eu vou perguntar quem é que assina a proposta? Quem é que no final do dia vai dizer aí que esse curso vai ser contratado ou não? Explica um pouco mais por que tu quer fazer esse curso. Ah, tu quer fazer esse curso para ter uma promoção, para um cargo novo, para uma nova função. Entendi, ótimo. E quando é que tu quer fazer isso? Tu quer fazer esse mês? Tu quer fazer mês que vem? Então, essas 4 perguntas são mais simples. Então, lá o SpinCL, ele é uma venda mais consultiva e mais longa. Então, use o SpinCL para quando for projetos maiores e mais complexos. E o Bunch usem para qualificação ou projetos menores. Então, de repente, um ticket menor, já consigo fazer com o Bunch rapidamente. Ou não, de repente, no caso da DServe, a gente dividiu. Os qualificadores usam Bunch e os closers usam SpinCell. É uma forma de vocês considerarem esse trabalho também. Beleza, galera? Isa, pra gente fechar aqui a questão da arquitetura. Bom, pessoal, então quando a gente pensa em uma arquitetura de segurança de TI, primeiramente a gente precisa entender que cada empresa está ali em um estágio diferente de maturidade tecnológica, tá? Então, por isso, a gente precisa desenvolver um modelo ali claro e escalável, né? Então, com isso, a gente aqui desenvolveu esses 3 níveis, né? Que é o bom, o melhor e o ótimo. Começando ali pelo bom, a gente tem uma base essencial para as empresas. Então, aqui o foco é garantir o mínimo necessário para uma operação segura do ambiente. Então, assim, a gente conseguir incluir um roteador gerenciável, que permite ali fazer todo o controle de tráfego e configurações seguras, né? Também a gente cita aqui o backup em nuvem, para garantir também a continuidade do negócio em caso de falhas ou incidentes. E a autenticação multifator básica, né, MFA, que fortalece aí a proteção
contra acessos indevidos. Então, é o ponto de partida ideal para quem quer estruturar a segurança ali de forma organizada e confiável. É claro que eu reforço que cada empresa é uma empresa, cada cenário é um cenário, mas a gente já consegue aí ter uma base de arquitetura dependendo da maturidade e do tamanho da empresa. Passando aqui para o nível melhor, né, a gente entra em um patamar um pouco mais avançado. Então, além ali da base essencial, a gente consegue adicionar camadas de defesas mais inteligentes, né, como, por exemplo, o antivírus e EDR ali completo, que monitora e responde ali automaticamente às ameaças. A gente também trata aqui a segmentação Wi-Fi, que garante ali o isolamento entre as redes corporativas e de visitantes, e também o treinamento anti-phishing, que capacita ali os colaboradores para reconhecer e evitar ali qualquer tipo de ataque, né? A gente sabe que o elo mais fraco das empresas são as pessoas, então a gente precisa também evangelizar aí nessa parte. E por fim ali, o nível ótimo que representa ali uma operação totalmente gerenciada. Então, aqui a empresa ela passa a contar ali com a integração de CFTV, controle de acesso físico, monitoramento 24/7 e um plano ali completo ali de respostas a incidente. E tudo isso já é algo bem mais avançado, acompanhado ali por especialistas que atuam de forma preventiva e estratégica nas empresas. Então, o nível ótimo é uma solução ali para quem busca mais essa parte de tranquilidade e alta disponibilidade com um suporte contínuo e uma gestão aí de segurança realmente integrada, tá? E cada nível desses aí possui um modelo de preço ali, claro, tá? Então, com valores, né? A partir de, por exemplo, usuário ou por mês, né? Além desses CLAs definidos para implantação e suporte. Então, a gente consegue escolher o nível que se adequa ali à necessidade do cliente, a capacidade do cliente. Então, novamente, por mais que a gente saiba que cada cliente é um cenário, a gente consegue ter uma base aí já olhando pela maturidade do cliente. Boa, muito bem. É isso mesmo, Zé. E com isso, né, agora eu vou trazer para a gente fechar esse nosso bate-papo aqui, as principais objeções que com certeza vocês vão ouvir, né? Vocês com certeza vão ouvir que está caro. Vocês com certeza vão ouvir que precisa pensar, que já tem algum fornecedor. Peraí que eu tô com o meu mouse meio esquisito, peraí. E que não é prioridade agora, tá? E aqui a gente quer sugerir rapidamente, né, como vocês podem tratar isso, tá? Nunca rejeitem uma objeção, tá? Acolhe a objeção, né? Faz sentido olhar para investimento, por exemplo, né? E vocês têm que isolar o problema, porque tem muita gente que traz um monte de problema, né? Não, isola qual é o problema, para vocês poderem lidar com alguma coisa, isola. Ah, além do valor, tem mais alguma coisa te segurando para a gente fechar esse projeto? Se eu resolver o valor, nós fechamos esse negócio? Pronto. E daí a gente vai investigar um pouco mais, né? O que está comparando para dizer que está caro, né? Porque caro, barato é sempre em relação a alguma coisa, né? Tá caro porque não tem dinheiro, tá caro porque tem mais barato, por que tá caro, né? Ótimo, legal. E aí vocês vão trazer um contorno de objeção. Ó, pelo que a gente viu aqui, né? Pelo que a gente viu, o custo que você tem por não ter a minha solução é X, né? E agora, você contratando, você vai reduzir Y, e aí em Z meses você tem o seu payback de volta, tá? Então vocês podem, de repente, propor um trial, né? A ADServe hoje possui muitos trials hoje rodando, então, ou uma POC, já é uma prova de conceito, podem usar isso também. E se o investimento coubesse no seu orçamento, a gente seguiria, se sim, a gente pode ajustar o escopo. Às vezes é só uma questão de escopo, né? A gente pode pegar um escopo diferente, um escopo menor, né? Uma outra solução. De repente eu tenho uma solução de backup que faz tudo. Não, eu quero de repente só fazer uma pressão desse servidorzinho aqui. Pô, já tem um impacto de preço bastante interessante. Tá? Então, não rejeitem solução, acolhe, mas trabalhe e redirecionem a objeção. Outro, preciso pensar. Legal, precisa pensar, mas o que exatamente você quer pensar? É o resultado? É o risco, o orçamento? O que que aconteceu, né? Nós estamos conversando aqui, você tem que pensar no quê? De repente é uma outra pessoa que ele tem que falar. Será que a gente consegue trazer essa outra pessoa para a reunião?
né? Ótimo. Né? Então, tem alguma, tenta trazer uma questão de urgência, tem alguma data que a gente consegue trabalhar e sempre traz aquela questão do retorno sobre investimento. Então, envie um resumo como ROI, mais casos, agendam 15 minutos para decidir a data. Então, a gente consegue apresentar. Se vocês não tiverem case, a Reserve tem cases de sucesso. A gente pode apresentar esses cases de sucesso. E tira uma temperatura. Quão confortável tu tá com essa solução de antivírus que eu te apresentei, Maria? Quanto solução tu tá feliz aqui, Joana, com a solução de backup que eu te apresentei? Né? Tenta tirar uma nota para a gente tentar consolidar mais, porque às vezes a pessoa ela só tem medo de errar, não é que ela não gostou, ela só está com medo de errar. Então, trabalhando essas objeções, você consegue deixar ela mais tranquila que ela está fazendo um investimento correto e assim levando para o fechamento de uma maneira mais fácil. Legal. Ela disse que já tem um fornecedor ótimo. Esse fornecedor aí, ele já te mostra que você tem uma certa maturidade, porque já tem alguém prestando serviço para você aí. O que funciona bem com ele e o que não funciona tão bem? E se ele disser que tem alguma coisa que não funciona tão bem, será que a DCL pode ajudar nisso? Será que a Plantec pode ajudar nesse pedaço que não atende tão bem? É uma alternativa. Então, porque nenhuma empresa faz 100% tudo. De repente tem alguma coisa lá no fornecedor que a pessoa tem que poderia ser melhor. Bom, a DCL pode entrar nesse espaço aí. Faz sentido, de repente, a gente fazer um piloto para eu te mostrar como eu entrego mais rápido, como eu entrego melhor, como eu entrego mais barato, né? Enfim, a gente tem que ter uma brecha de entrada aqui. E ele, quando diz que não é prioridade agora, né, a gente pode, de repente, tentar verificar, assim, por que não é prioridade, né? Por exemplo, antivírus. A pessoa não quer investir em antivírus. Por quê? Porque, por exemplo, ela acabou de contratar outro e o vencimento vai ser lá para o ano que vem. Entendi. Mas será que esse antivírus eu não consigo adequar ali uma outra solução que trabalhe junto com o antivírus? A gente tem, por exemplo, uma solução de MDR que faz toda a parte de inteligência e de incidência e segurança, que pode trabalhar junto com o antivírus que essa pessoa já tem. A gente pode trabalhar um pouco melhor essa visão. Tá, não sabia que vocês podiam fazer isso. Então, a gente pode trazer alternativas para não perder essa oportunidade do nosso cliente. Né? E se a gente entregar o resultado de uma maneira rápida, aqui em 4 semanas eu te mostrar o resultado. Vamos reordenar essa tua fila de prioridades. Se eu fizer para ti, o cliente quer ver um cliente dizer que não é prioridade quando o cliente tem que fazer muito trabalho braçal. Não, deixa com a DServe. A DServe faz o trabalho braçal para você. Você só contrata, a gente faz tudo. Bom, isso aumenta muitas vezes a chance de fechamento bastante grande para nós, tá? Para fechar, Isa, pra encerrar a nossa apresentação aí. Bom, pessoal, para a gente fechar, a gente bolou aqui um plano de ação imediato para vocês estarem trabalhando. Então, os próximos passos aí é selecionar 3 clientes aí já da base. Então, a gente vê aí quais o escopo ele da empresa, né? O que ela tem, o cenário dela hoje e vir na dor ali que ela não tem. Então, a gente cita ali como, por exemplo, a parte ali de segurança digital ou de um backup. Então, ir na dor do cliente, preparar ali, seguir ou as perguntas spins ou o modelo Bunch, o que ficar mais fácil. Então, a gente adapta ali o roteiro de descoberta para cada um desses clientes de acordo com o cenário deles. E com essa descoberta, agendar essa conversa. Então, como já é um cliente da base, a gente posicionar ali como uma revisão de segurança digital, né? Entender qual é o ambiente do cliente hoje, qual é a maturidade dele, e não só querer vender, acompanhar, tá de perto ali com o cliente, mostrando que o cliente pode contar com a gente. E é isso, quando vocês identificarem aí esses clientes, nos acione, que a gente apoia aí com toda a parte técnica da parte de segurança da informação. É É isso, isso aí, tchau. galera. Então, a Isa botou os contatos dela aqui. Os meus contatos é Thiago Guedes Pereira, né? Se vocês quiserem me chamar no LinkedIn também, estou lá no LinkedIn. Então, tragam para nós, né? A gente falou bastante coisa hoje. Se vocês acharem pertinente, nós podemos participar dessas reuniões com vocês. A gente pode fazer um alinhamento com vocês de como aplicar o Spin Selling, como explicar o Bunch, né? A gente pode organizar isso com vocês da melhor forma possível.
né? Eu sei que a gente passou um pouquinho aí do horário, queria saber se vocês têm alguma pergunta, né? Liz, Cris, o Valim tá aqui, time D7, alguma dúvida, algum comentário, são muito bem-vindos aí. Oi, boa tarde, bom dia a todos, tudo bem? Bom dia, Bom tudo dia, bem? Cris. Eu peço desculpas, hoje cheguei um pouco atrasada, estava a caminho do cliente, acabei não conseguindo conectar antes, peço perdão. Eu vou acompanhar depois um pouquinho, rever toda essa matéria, tá, para ver. De início eu não estou com alguma dúvida, mas eu vou rever todo o tópico de hoje e voltar a falar com vocês, Ótimo, justamente Cris. para evitar uma situação que eu fique sem entender realmente. Legal, ótimo. A ideia do encontro de hoje, né, foi fechar. A gente fez 4 módulos, hoje era o último módulo, e nesse módulo a gente estava falando mais de vendas, né, e a gente teve a intenção de trazer aqui como a DCERV vende, né, e como a gente poderia ajudar aí os parceiros da Plantec, né, revendas, né, a vender também, tá? Então, contem com a gente, tá? Então, tudo isso aqui que a gente mostrou que a gente faz, né? Vocês podem contar conosco na jornada em qualquer momento, seja no planejamento, quero separar quais clientes fazem sentido, qual é a abordagem, vamos fazer a reunião junto, vamos lá no cliente junto, a gente está aqui em Jundiaí, a gente está em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, então vamos pegar o carro, vamos lá, tranquilo, tá? Que eles contam com a gente para o negócio que tu quiseres fazer, a gente está junto nessa, bom? Eu vou agradecer muito, realmente é sempre necessário, principalmente os primeiros clientes, né? Sempre é necessário isso e eu vou estar contando mesmo com o auxílio de vocês. Legal, ótimo. Pessoal, mais alguém? Mais algum comentário? Então tá. Essa gravação ela vai ficar disponível, né, nas plataformas da DCEV e na plataforma da Plantec também. Então, quem quiser rever, pode rever a qualquer momento. Né? Quem quiser chamar a gente para conversar aqui, pode conversar também. Né? Então, a gente está à disposição e vamos fazer negócio juntos. Vamos fazer esse ano aí um ano maravilhoso para todos nós. Que já está no final, né, galera? Já estamos em novembro. Então, vamos lá. Um abração, tudo de bom, fique bem.